Oi, 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 meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui no canal. Gente, a receita de hoje nada mais é do que um dos melhores recheios que você vai experimentar na sua vida. 4 leites com morango, pensa numa delícia. Esse recheio é maravilhoso e com certeza irá conquistar tanto seus clientes quanto a sua família. Olha como ele fica tão firme, como fica além de delicioso, lindo no bolo, não é isso? Então, fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é super simples, com poucos ingredientes e super rápido você ter esse recheio aí maravilhoso nos seus bolos. Então, vem comigo que eu já vou te mostrar os ingredientes. Então, vamos lá, meus amores. Como o próprio nome do recheio diz, são 4 leites, tá? Então, 4 tipos diferentes de leite e mais um ingrediente que é para dar uma textura melhor ao nosso recheio, tá? Lembrando que a quantidade exata está aqui na descrição do vídeo. Então, aqui nós temos leite condensado, que é o nosso primeiro leite. Nós temos aqui leite em pó, tá? A marca da sua preferência, não precisa ser só Ninho, leite em pó integral. Tenho aqui creme de leite e leite de coco. Então, são os 4 leites que vão compor o nosso recheio. E para dar uma textura mais bonita, eu tenho aqui amido de milho, tá? Então, vamos já levar nossa panela aqui ao fogo para começarmos o nosso recheio. Então, a minha panela já tá aqui no fogo, com o fogo ligado, fogo baixo. E eu vou acrescentar, primeiro do que tudo, o amido de milho, tá? Então, eu coloco o meu amido e vou colocando aos poucos o meu leite de coco, que é para dissolver o amido. Então, eu coloco aqui aos poucos e vou mexendo bem. Eu quis fazer dessa forma para ensinar a vocês o que fazer caso empelote aí na casa de vocês, tá? Para não acontecer de empelotar, você pode dissolver num copo e já colocar o amido dissolvido. Mas se você fizer mesmo assim no copo e empelotar, eu vou te mostrar uma solução bem rápida e prática, tá? Eu gosto sempre de fazer com alguma dessas situações que podem dar errado e às vezes a gente acha que perdeu tudo, né? Perdeu o ponto, quer até jogar fora e não, você não vai precisar jogar fora. Então, essa dica que eu vou dar é super valiosa, tá? Pode salvar aí o seu recheio. Coloquei o restante do leite de coco. Vou mexer mais um pouco, lembrando mais uma vez que o meu fogo tá bem baixinho, tá? Vou misturar aqui bastante, ó. Mas quem trabalha com amido de milho, em qualquer circunstância, você sabe como eles são fáceis de empelotar, né? Agora eu venho aqui já com o meu creme de leite, coloco tudo de uma vez. E já vou adicionar juntamente com ele o meu leite condensado, tá? Coloco o leite condensado também todo de uma vez. Vou misturar bastante os dois, junto com o que eu já tinha aqui na panela, que era o amido de milho e o leite de coco, tá? Mexo até tá tudo bem misturadinho, antes de adicionar, que é por último, o nosso leite em pó. Então, tá tudo bem misturadinho. Já vamos colocar agora o nosso leite em pó, tá? Coloco a metade, mexo bem. Então, vamos mexer. Tentar dissolver o máximo que a gente conseguir. Se vocês quiserem usar o leite em pó instantâneo, ele dissolve mais facilmente, tá? Então, é uma dica também que eu dou para vocês.
Ó, começou a fazer uns grominhos. Parece até que é do leite, mas esses grominhos é do amido, tá? Esses grominhos aí é do amido de milho, que empelota super fácil. E aí agora nós já vamos colocar a outra metade do nosso leite. Então já coloco a outra metade e vamos mexer bem, tá? Mexer até tá tudo bem misturadinho. E aí eu vou mostrar pra vocês essa dica valiosa que vai salvar o seu recheio quando acontecer dele empelotar. Qualquer recheio, tá? Não precisa ser só esse nosso, não. Qualquer recheio, você fazendo essa dica que eu vou dizer, pode salvar o seu recheio aí. Já começou a ganhar a textura aqui grossinha, ó. Já engrossou, tá no ponto de desligarmos. Agora, olha como tá todo empelotadinho. Então, isso é desesperador, né? Ó, todo empelotadinho, mas calma. Não se desespere que tem solução, tá? Então, ó, vou fazer o teste se ele tá desgrudando do fundinho da panela e tá desgrudando inteiro, tá vendo? Olha lá, ó. Então, já tá na hora certa de a gente desligar o fogo. Olha lá, bem grossinho e desgrudando da panela. E aí que vem minha dica. Desliguei o fogo e coloquei tudo no liquidificador e vou bater até ele ficar lisinho novamente. Prontinho, gente, recheio lisinho. E eu já coloquei aqui na minha travessa de vidro, tá? Mas olha, nem parece aquele recheio que tava todo empelotado, né? Olha isso. Como tá tão lisinho, vocês vão ver que vai ficar perfeito pro nosso bolo. Então, sempre que acontecer, é só usar a técnica do liquidificador. E olha, não perde nada, tá? Eu peguei uma espátula, rapei tudo aqui do liquidificador e coloquei aqui na nossa travessa de vidro. Dica boa essa, né? Agora eu vou pegar um plastiquinho desse, tá? Um saquinho desses de verdura que a gente usa para prensar bolo. E o recheio, com o recheio ainda quente, eu vou cobrir e encostar, ó. Eu vou empurrando com a minha mão, tá? Até sentir que o meu saquinho tá todo em contato com o recheio. Isso é muito importante. Eu vou deixar ele esfriar dessa forma, tá? O ideal é você fazer um dia antes do uso. Então, se for usar pela manhã, faz um dia antes à noite e deixa passar a noite inteira ele esfriando. No outro dia ele vai estar na textura ideal para ser usada. Meu recheio já passou 12 horas esfriando e eu já tô aqui, ó, com ele prontinho na textura exata, na textura ideal para uso, tá? Ficou maravilhoso, gente, maravilhoso. Deixa eu tirar aqui o nosso plastiquinho para eu mostrar para você como é que ficou. Olha como ele tá tão lisinho, parece aquele recheio que empelotou. Olha isso, olha a textura desse recheio, que maravilhoso, olha isso. Muito bom, né? Então, se você seguir esse passo a passo que eu dei, não tem erro, tá? Você vai ter um recheio com essa textura, tá bom? Olha isso, gente, que coisa tão linda e deliciosa, porque esse recheio é divino. Você vai surpreender quem experimentar. Aqui eu tenho, gente, 200 gramas de morango, tá? Que eu já cortei ele em lasquinhas. E aí, o que é que você vai fazer? Eu separo a quantidade que eu vou utilizar no bolo, porque morango é muito perecível. Então, se sobrar e eu guardar já com o morango, ele vai azedar muito facilmente. Então, eu separo a quantidade que eu vou usar e vou colocando o morango só na parte que vai ser utilizada no bolo, tá? Então, eu vou colocando e vou misturando, ó. Ai, gente, como fica delicioso esse recheio, vocês têm noção. O doce do creme 4 leites com esse gosto maravilhoso, um pouco azedinho do morango, é uma junção perfeita. Então, eu vou misturando bem
Eu não gosto de colocar o creme e os morangos por cima no bolo, porque eu quero que toda a parte da fatia que se coma sinta os dois. Então, eu vou colocando aos poucos, ó, pra incrementar bem, né? Pra os dois ficarem bem misturadinhos. E aí, eu deixo na minha travessa pra guardar na geladeira se sobrar, só o creme 4 leites sem o morango, tá? Porque aí eu tenho certeza que não vai ficar ruim rápido, porque o morango realmente é muito perecível. Infelizmente, né? Porque é uma delícia, mas é bem perecível. Então, a gente vai misturando aqui, ó. Tá vendo? Aí, você pode perguntar qual a quantidade a ser usada no bolo. A experiência, você mais ou menos sabe, né? De acordo com o tamanho. Mas, para dar de exemplo, essa quantidade de recheio aqui, que deu uma panelinha dessa rosa, sobrou um pouquinho. Deu para eu rechear um bolo de 16 centímetros com 3 camadas, tá? 3 camadas bem generosas, só para vocês terem de exemplo aí para vocês. Pronto, já tá todo misturadinho. Agora eu já tenho o meu disco aqui, ó, do meu bolo de 16 centímetros de diâmetro, tá? Tô colocando essa caldinha aqui, que é uma calda neutra, é só açúcar e água. E eu já vou começar a rechear o meu primeiro disco. Olha que lindo que tá esse recheio, gente, ó. Os morangos bem misturadinhos, né? Então, a quantidade da camada fica muito a gosto. Se você quer uma camada mais grossa, obviamente você vai colocar um pouco mais de recheio, tá? Eu coloco em média de 3 a 4 colheres. E aí, vou espalhando, sempre alisando a colher em cima do recheio, para não tocar no bolo e não correr o risco de esfarelar. Eu asso meus bolos separadamente, ó. Então, eu divido minha massa, como vocês já viram nos vídeos anteriores, normalmente em 3 formas. E aí, deixa eu mostrar pra vocês como eu corto, ó. Eu apoio, tá? Ou numa bailarina, no caso aqui eu coloquei em cima de uma forma. Vou com a mão parada e vou girando o bolo, tá? Pra ficar um disco bem certinho. Ó, sempre eu corto dessa forma, então não precisa você ter aquele cortador que alinha, não. Fazendo dessa forma dá bem certo. Então, um disco desse, aliás, um bolo desse, normalmente a gente consegue cortar 3 discos, tá? Então, cortei aqui e aí eu repito cortando os demais aqui em cima. E aí fica bem certinho e a gente consegue usar aqui no nosso bolo, tá? Eu tiro essa camada de cima, né, que fica mais buchudinha, e aproveito os outros dois. Já vou recheando aqui, ó, o meu segundo disco. Olha como vai ficando tão lindo. Como ele tem pedaços de morango, a gente não consegue usar a manga de confeitar para dosar, né? Para ficar todo por igual, mas no olhômetro mesmo assim a gente consegue. Então, vou alisando. Já vou colocar aqui o meu terceiro disco, tá? Lembrando que esse nosso bolo terá 4 discos, né, de massa, de bolo, e 3 camadas de recheio. Fica um bolo super lindo, numa altura ótima e muito bonito, né, visualmente falando. Eu vou sempre dando uma apertadinha assim em cima, ó, para ir ajustando o disco ao recheio. Porque como ele tem pedacinhos de morango, pode ser que um ou outro disco fique um pouco torto, tá? Então, vou colocar aqui a minha caldinha. Essa calda é bem simples, gente. É 2 xícaras de água para 1 de açúcar. Levantou fervura, você já pode desligar. É uma calda neutra, né? Para não estar aí chocando com o sabor nem do bolo, nem do recheio. Então, vamos colocar aqui a nossa terceira e última camada de recheio. E vejam como esse recheio rende bem, ó. Ainda vai sobrar um pouco aqui do que eu misturei com morango, fora o que sobrou lá na nossa vasilha, né? Lá no nosso vidro. Sobrou bastante lá e aqui ainda vai sobrar um pouquinho. Então, rende muito bem esse recheio aí.
Colocar aqui mais um pouco. Olha que lindeza, gente. Olha que lindeza. Que surpresa, hein? Seu cliente vai ter, seus familiares e amigos, quando cortarem esse bolo e sentirem. Terei a grata surpresa que tem pedaços de morango dentro. Ai, que delícia. Então, ó, tô já finalizando aqui nossa última camada. E vou pegar agora o meu quarto disco, tá? Eu uso sempre essa partezinha, ó, pra fora. O fundo da forma que fica mais retinho eu coloco pra cima. Vou umedecer esse último disco aqui dentro, pra ter a certeza que a minha massa vai ficar toda úmida, tá? Tem essa receita aqui no canal, essa minha massa especial de chocolate. Assista se você ainda não viu, porque ela é maravilhosa. E aí, ó, vou dando uma apertadinha só pra ajustar. Olha só quanto sobrou do nosso recheio. Aquela parte sem o morango. Olha como rende. Então, nós vamos colocar agora o nosso acetato, tá? Eu tenho aqui, ó, uma folha de acetato cortada, né? Essa folha, ela tem mais ou menos 15 centímetros de altura. Tá? Então, nosso bolo deve ter ficado aí com uns 13 centímetros, mais ou menos. E eu aperto bem, tá? É isso aqui que vai deixar o nosso bolo retinho, gente, ó. Eu aperto até encostar. Obviamente que antes eu já fiz uma medição, quanto daria mais ou menos, eu meço pela forma. E eu coloco aqui uma fita adesiva, até encostar uma ponta na outra e eu sentir que tá bem apertadinho. Vou dando só uma apertada aqui em cima, ó, pra dar aquela empurradinha e deixar o nosso bolo mais retinho, né? Então, eu vou girando a bailarina, olhando onde é que eu posso ajustar melhor. Ó, então a gente vai apertando aqui. Mas olha como ele já tá tão bonitinho, mesmo antes de ir pra geladeira. Ó, como tá tudo tão retinho, né? Já podia deixar até assim dentro do acetato. Olha isso. Então, a gente vai ajustando. E para não ficar seco em cima, né? Resseco, já que vai para o congelador, eu coloco esse saquinho aqui. Aquele mesmo saquinho de prensagem que eu cobri o recheio, eu coloco aqui para proteger o meu bolo de não receber essa temperatura da geladeira ou do freezer ou do congelador e correr o risco de ressecar, tá? Então, eu cubro inteira aqui em cima, ó. Todo cobertinho e com acetato já ajustado, tá? Eu vou levar no meu congelador por no mínimo aí 3 horinhas, tá? Tirei aqui, gente, do congelador. Olha como ele já tá tão firme. Então, eu coloco a mão, ó, pra sentir ele tá totalmente firme, pra eu ter certeza que ele não vai ter o risco de desabar. Vai chegar aí no cliente perfeitamente. Vou tirar aqui, ó, a minha fita adesiva. E olha isso, gente, que lindeza! O que é que se faz com esse acetato, hein? Olha que lindeza! E aqui está, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, com esse recheio aí maravilhoso, que, como eu falei, com certeza você vai conquistar aí seus clientes, amigos e familiares. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, que me ajuda muito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!